Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa aula de português vamos falar de coerência. E o que é ser coerente? Na nossa vida diária nós usamos muito este termo. Fulano não é coerente, essa atitude não foi coerente. E também o nosso texto muitas vezes não é coerente. Vamos olhar algumas situações que ilustram o nosso dia a dia para ver a coerência nelas. Não esqueçam de fazer a redação neste feriado. Escrever é muito importante. Então, professor, quero que você contribua com o jornal da escola. Quero que escreva alguns textos. Não sei. O problema é que eu não gosto de escrever. Acho muito cansativo. Como vocês puderam ver nessas três situações, nós temos muitas atitudes que não são coerentes. Como podem muitos médicos falarem para nós que não pode fumar, tem que correr, tem que caminhar, e quando nós vamos vê-los na sua intimidade, na sua vida pessoal, eles fazem isso. Também, quando vamos procurar ajuda nas nutricionistas, endócrinos e outros profissionais relacionados com a magreza, às vezes, dentro dessas clínicas, os próprios profissionais e os seus funcionários estão acima do peso. É coerente um lugar que trata de emagrecimento ter o próprio profissional acima do peso? E como é que pode um professor de português que manda os alunos lerem e escreverem e não gostar de escrever? É totalmente incoerente. A língua portuguesa, a profissão de professor pressupõe sempre a leitura e a escritura, independente da área. Essas atitudes são incoerentes. Elas não têm relações. Assim como essas atitudes são incoerentes, muitas vezes o nosso texto também fica incoerente. Será que agora você conseguiu perceber o que é coerência? Vamos ao nosso conceito. Coerência é a relação entre as ideias do texto em uma sequência contínua e lógica. O que isso quer dizer? Se eu estou falando no início do meu texto sobre futebol, eu não posso concluir lá no final com um assunto como o trânsito no Brasil. Não há relação entre essas ideias. E para fazer uma relação entre elas num texto, numa redação de 30 linhas, fica bastante difícil. Coerência é manter a temática, é manter o posicionamento. E é muito difícil manter o posicionamento no nosso sistema de ensino moderno. E você sabe por quê? Porque nós não estamos acostumados a escrever sobre assuntos que gostamos e que conhecemos. O que acontece? Quando nos pedem uma redação, nos pedem na hora, não deu tempo de pesquisar o assunto, e aí vai escrevendo com aquele pouco conhecimento que acha que tem e não gosta muito do assunto. A coerência, ela está intimamente relacionada ao conhecimento que se tem do assunto. Não tem como haver relação entre as ideias se não se tem ideia sobre o texto. Tem que se conhecer o texto
e tem que gostar do texto, do assunto do texto, porque só assim estará garantido o sucesso. Vamos ver um exemplo de coerência e de incoerência. Maria gosta de cinema, por isso assiste a todos os filmes que estão em cartaz. Maria gosta de cinema, por isso fica em casa todos os finais de semana. Neste período composto com duas orações, nós temos que Maria gosta do cinema, no primeiro exemplo. Gosta de cinema, por isso ela vai assistir a todos os filmes que estão em cartaz. Tudo, a ideia combina perfeitamente. Se ela gosta de cinema, a frase que ela vai assistir a todos os filmes que estão em cartaz não surpreende o leitor. No entanto, quando eu digo que Maria gosta de cinema e fica em casa todos os finais de semana, há uma incoerência. As ideias não estão ligadas, as ideias não estão relacionadas, gerando então uma incoerência. E quais são os fatores que nos ajudam a ter coerência no nosso texto? Vamos conhecer alguns deles agora com seus exemplos. Elementos linguísticos. O que nos diz os elementos linguísticos? Vamos ao conceito. Precisa haver coerência entre as palavras utilizadas no texto. Não se pode falar da arte de comer bem e usar, sem nenhuma ligação, palavras relacionadas a carro. No conceito de elementos linguísticos, nós temos que, ao escrever um texto, nós temos que escolher palavras que pertençam àquele campo semântico. Não se assustem. Semântico aqui é a mesma coisa que significado. Se eu estou falando da arte de comer bem, eu tenho que escolher palavras que estejam relacionadas à arte de comer bem, à comida, à refeição, aos talheres, enfim, a todo o campo semântico que envolve a culinária. Vamos ver um exemplo? Maria cozinha muito bem. Comida italiana é seu forte, pois, segundo ela, tem carboidratos que dão energia. Ela dirige bem e nunca teve multa. Neste exemplo, eu coloquei que Maria gosta de cozinhar. Aí depois eu boto assim, ela dirige bem e nunca teve multa. Aí o leitor leva um susto, mas o que é isso? Se ela está falando de culinária, como é que ela passa para a direção? Isto é incoerência. Dirigir bem e não ter multa não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com o que estava sendo dito antes. O segundo fator é o conhecimento de mundo. No conhecimento de mundo, se vê o que é que de bagagem o leitor traz. É muito difícil, por exemplo, alguém gostar de charges relacionadas ao futebol se não conhece o futebol. A mesma coisa são charges, são textos, são tiras relacionadas ao, por exemplo, ao mundo das novelas, se a pessoa não assiste novelas. O conhecimento de mundo é toda a experiência que nós, falantes nativos, adquirimos ao longo da nossa vida, através de leitura, de experiências, de vivências. Nós só vamos tornar o texto coerente se aquele texto fala de algo que eu possa conhecer, que eu possa ter vivenciado. Vamos ver como fica toda essa explicação na forma de conceito? Conhecimento de mundo é o conhecimento adquirido com o passar dos anos e com as várias atividades e leituras que fazemos. É através dele que podemos entender as entrelinhas do texto. Vamos ver agora o conhecimento compartilhado. O que é um conhecimento compartilhado? Quando lemos um texto de um autor, nós estamos sempre aprendendo novas situações, novos dados. O autor inteligente é aquele que nos fornece informações novas, nos dando informações que nós chamamos de velhas, para que o leitor consiga apreender, não é aprender, é apreender as novas. Como é que ele faz isso? Ele pega, apresenta o assunto usando um conhecimento que tanto o autor quanto o leitor tem e, a partir deste assunto, começa a dar novas situações.
Vamos voltar ao futebol. Se eu quero apresentar como assunto o Campeonato Brasileiro, eu posso então começar o texto contando a história do Campeonato Brasileiro, para poder chegar à conclusão, para poder chegar no assunto da análise do último Campeonato Brasileiro. Assim, o leitor conhece um novo dado, conhece a opinião do autor sobre o último Campeonato Brasileiro, mas também retoma outros aspectos, outros dados já conhecidos por esse leitor de outros campeonatos que foram feitos. Vamos ver o conceito de conhecimento compartilhado. Para que o leitor entenda as novas informações, é preciso que o autor de informações velhas, ou seja, dados que o leitor já conheça, para poder entender aqueles que serão apresentados no texto. Outro fator é a inferência. Vamos ver o conceito de inferência? Inferência é a operação pela qual, utilizando seu conhecimento de mundo, o receptor, leitor ouvinte de um texto estabelece uma relação não explícita entre dois elementos deste texto que ele busca compreender e interpretar. Como vocês puderam ver, inferências são informações que não estão escritas no texto, mas que nós, como leitores, já inferimos, já fornecemos a nossa leitura. Vamos ver os exemplos. Maria parou de fumar. Quando eu digo que Maria parou de fumar, eu vou inferir dois dados. Um, que Maria fumava antes, e outro, que Maria não fuma mais. Nessa situação, é muito comum que nós, como falantes nativos, ainda que essas duas inferências não estejam ditas, elas estão feitas. No outro exemplo, vamos ver o outro exemplo? Como teu rosto é lindo. Qual é a inferência? Às vezes as pessoas querendo elogiar, sendo simpáticas, chegam e dizem, nossa, como teu rosto é lindo. Significa o quê? O que é que se infere nesta frase? Que todo o resto não é bonito. E isso pode ser muito desagradável. Para um falante apurado e perceptivo, o que era para ser um elogio se torna uma ofensa. Temos tantas outras situações, como observações que a gente faz assim, nossa, como tu emagreceste. Significa o quê? Que a pessoa achava, né, a outra acima do peso. E aí, pessoal, nós podemos fazer várias inferências. Eu acho que uma frase que nós temos que cuidar muito e que nós falamos sempre é como tu estás bonita hoje. Isso significa o quê? Que a pessoa está, é um estado, mas que ela não é. Então, o que é que se infere? Se infere que a pessoa é feia diariamente, mas naquela situação, naquele evento, naquele dia, ela milagrosamente está bonita. Então, vamos cuidar com as nossas frases, porque para um falante apurado, as inferências podem magoar. Fatores de contextualização. Que palavra é essa? Contextualização, vem de contexto. Vamos fazer uma retomada aí nos estudos linguísticos sobre o texto. O texto, quando ele começou a ser estudado, ele passou primeiro pela fase de ser estudado frase a frase. Depois, disseram, não, frase a frase não dá, ele tem uma relação muito maior. Então, vamos ver a competência do falante, a capacidade que o falante tem de produzir e formular frases. Então, vamos analisar o texto falado pelo próprio falante, feito pelo próprio falante. Depois, passou por uma terceira fase, que é essa que nós estamos, que é assim, tudo bem, nós podemos ter um texto que é frase a frase, nós temos que levar em conta o falante, mas nós temos que levar em conta o contexto. O que é o contexto? O ambiente, a situação em que esse texto é falado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se essa nossa aula passar, por exemplo, num vídeo, numa quadra de escola de samba, estará completamente fora de contexto. Lá, o contexto é outro, a preocupação é outra, o objetivo é outro.
Só terá coerência essa aula se ela for contextualizada, se ela for feita, exibida, dada num contexto adequado, numa situação adequada. Para esse contexto, nós temos alguns fatores que vão ajudar nessa contextualização. Antes de falar dos fatores, deixa eu ressaltar algo importante. Todo texto, ele tem que ser escrito para um leitor. Ele tem que ser dito para um ouvinte em específico, que conheça esse contexto. Então agora vamos ver como funcionam esses fatores que vão nos ajudar na contextualização do nosso texto. O primeiro fator é a situacionalidade. Vamos ver o conceito? O texto deve ser adequado à situação em que será dito ou lido. Nesse caso, nós temos a preocupação da situação. É muito comum quando vamos dar palestras, quando vamos dar um curso, nós não sabermos o público que nos espera. Então, muitas vezes é comum chegar lá com um texto pronto e a situação é completamente diferente daquele texto que tu preparaste. A situação, ela vai determinar o texto. Isso ajuda na coerência. Um texto fora da sua situação prejudica bastante a compreensão. E também nos ajuda a ser incoerentes. O outro fator que nos ajuda na contextualização é a informatividade. O que é esta informatividade? Vamos ver o conceito? O texto será mais informativo e, consequentemente, mais atraente se tiver um bom número de informações novas baseadas nas velhas. Pessoal, a gente ler um texto técnico completamente novo quebra a coerência e a nossa compreensão. Mas ler também um texto que só tem informação que a gente já conheça prejudica em muito o processo comunicativo, porque eu acabo não prestando a atenção. Então, qual é a medida? É medir, é adequar, é equilibrar o nível e o número de situações novas, de informações novas com as antigas. Somente a união entre essas duas vai dar um texto totalmente atraente. Vocês devem estar passando por essa situação. Pegam lá um livro técnico relacionado à área de vocês e quando ele vem com uma linguagem técnica pesada, quando vem com termos difíceis, quando vem com uma linguagem inadequada, vocês acabam perdendo interesse, não só pelo texto, muitas vezes, o que é mais grave, pela área. Qual é o texto que vocês gostam de ler? Aquele que vocês dizem assim, mas este autor é inteligente. Porque vocês já aprenderam que para ser inteligente, basta falar fácil. Muitas vezes falar fácil aquilo que é bem difícil. Isso é medir o número de informações novas com o número de informações antigas. É somente assim que vai garantir a coerência do texto, a contextualização e a coesão. Outro fator de contextualização é a focalização. Vamos ao conceito. Um bom texto centra o foco em um assunto, aprofundando para que seja melhor compreendido. Assim como o texto escrito, o texto oral ele fica interessante quando a pessoa se foca em um tópico. Como assim? Fica muito difícil nós entendermos um texto que tem focos diferenciados, tópicos diferenciados. Um bom texto, um bom livro é aquele que trata especificamente de uma coisa. Como assim? Por exemplo, para a aula de hoje, lá nas dicas de estudo, eu vou falar do texto do livro Coerência Textual. Esse livro trata só da coerência textual. Ela ignora todos os outros fatores de textualidade. Eles não são importantes? São, mas neste livro é só isso. Então ajuda a aprender bastante sobre coerência textual. Não mistura com outras informações. Assim a nossa fala tem que ser. Tem que se focar. Bom, eu vou conversar hoje com a Vanessa sobre isso.
Chega lá, não adianta querer contar outras coisas. Tenha um foco que tu não vais parecer incoerente, vais estar contextualizado e vai estar coeso. Outro fator que vai nos ajudar na contextualização é a intertextualidade. O que é intertextualidade? Bom, pessoal, é um pouco complicado para quem não lê. Por quê? Porque muitos textos usam outros textos como base. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem já leu Dom Casmurro, de Machado de Assis, acha a história maravilhosa e, sem sombra de dúvida, Machado de Assis é excepcional, porque ele fala da alma do ser humano. Mas, na verdade, aquele enredo ali não é tão diferente assim. Por quê? Onde é que ele já foi visto? Ele já foi visto em obras de Shakespeare. Shakespeare também fala do ser humano. Otelo é, na verdade, muito parecido, Dom Casmurro é muito parecido com Otelo. Nós temos os ciúmes de Otelo e os ciúmes de Bentinho. Nós temos Capitu e nós temos Desdêmoda sendo culpadas por uma traição que o leitor sabe, muitas vezes, que é criação do próprio companheiro de uma situação de um ciúmes doentio. Isso é intertextualidade. Tu aproveitas muito mais quando tu entendes, quando tu compreendes que aquele texto foi tirado de outro texto. Vamos ao conceito? Muitos autores escrevem textos tendo como base um outro texto. A compreensão do primeiro está intimamente ligada à leitura daquele que foi a fonte ou o ponto de partida. Intencionalidade e aceitabilidade é outro fator de contextualização. Vamos ao conceito. O autor de um texto sempre o escreve a fim de atingir certas metas. Para que se obtenha a compreensão da mensagem, é necessário que o leitor perceba a intenção do autor e a aceite. É muito complicado perceber que, mesmo quando nós tentamos ser isentos no nosso texto, nós temos opinião, sim. E isso não é errado, porque ter opinião ajuda na construção de um bom texto. O texto ele tem uma tendência a ficar fraco quando a pessoa tenta agradar vários lados. Não se posiciona, procura não ter intenções. Em todos os textos, os autores, os escritores têm uma intenção. Ou é para fazer o leitor mudar de comportamento, ou é para fazer o leitor se sensibilizar, ou é para fazer o leitor tomar partido de algo ou de alguém. O que cabe ao leitor? Perceber essa intenção e aceitá-la. Se ele vai mudar de opinião ou não, aí já é outra coisa. Mas o fato de perceber a intenção de quem fala e de quem escreve ajuda na contextualização. É muito triste a pessoa que não percebe a intenção do autor ou do falante. Por quê? Porque ela tende a ser enganada, a ser passada para trás, a não perceber o mundo. Mas como é que eu vou? Então você deve estar se perguntando, mas como é que então eu vou perceber a intenção do autor? Só vai perceber a intenção do autor se conhecer do que ele está falando, quem é ele e qual é o contexto. Consistência e relevância. O que é ser consistente e relevante? Vamos ao conceito. O leitor busca a leitura de textos que tenham relevância para a vida dele e consistência nos dados apresentados, ou seja, que o texto seja importante dentro daquilo que se propõe e contenha informações verdadeiras. No mundo de hoje, rápido, cheio de informações chegando a cada segundo no nosso computador através da internet, nós não vamos perder tempo lendo textos que não estão relacionados à nossa área e que contêm informações falsas que não nos interessam. Nós vamos buscar textos que têm a ver com aquilo que estamos buscando, ou para a nossa vida ou para a nossa profissão. Essa busca
faz com que as informações contidas nestes textos relevantes para nós tenham que ser verdadeiras. Ninguém quer perder tempo lendo um texto que não é adequado e nem verdadeiro. Um grande exemplo de consistência e relevância é o problema que estamos tendo agora nos editoriais dos Estados Unidos. Lá, uma pessoa escreveu um livro sobre a vida de drogado e contou várias situações. Porém, descobriram que muitos dos fatos contados não são verdadeiros. Isso gera uma crise em todas as linhas, em todas as correntes editoriais. Por quê? Porque o leitor foi enganado. Ele não aceita ser enganado, ele não aceita ler um texto que tenham informações que eram para ser verdadeiras e são mentirosas. Já que estamos vendo a coerência, vamos ver como é que ela se relaciona com a coesão. O que coesão e coerência, que tanto insistem conosco nas escolas, tem a ver? Para que haja coerência, eu tenho que saber usar os elementos coesivos. Se eu uso uma referência inadequada, se eu uso uma conjunção estabelecendo uma relação equivocada, eu perco a coerência do meu texto. Todos os fatores coesivos, todos os mecanismos de coesão têm que funcionar num texto para que garanta, assim, a sua coerência. Eu não posso ter elipses, eu não posso ter a coesão lexical, eu não posso ter relações mal feitas no meu texto, porque certamente o que eu vou querer passar vai sair equivocado, vai sair errôneo, vai sair inadequado e, principalmente, incoerente. A minha dica de hoje é o livro Coerência Textual, dos autores Inghidori Vilaça-Cor e Luiz Carlos Travaglia, da editora Contexto. Eu mencionei esse livro durante a aula porque ele se focaliza na coerência textual. Ali vocês vão encontrar todos os assuntos tratados nessa aula, com exemplos, com uma explicação fácil e acessível a qualquer leitor. Toda a nossa aula de hoje, todos os conceitos foram baseados neste livro, que é muito bom e deve fazer parte da biblioteca de todos vocês.